Oi, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Ayane, sou nutricionista. Para quem já me conhece, sabe que eu venho desenvolvendo há um tempo pesquisas científicas, me interesso muito pela área da pesquisa. E recentemente publicamos, eu e mais alguns colegas de trabalho, sob orientação da professora da UFES, Raquel Simões, pesquisas científicas na área de transtornos alimentares, distorções de imagem corporal no contexto esportivo, ou seja, associadas à prática de exercícios físicos. Os dados que a gente encontrou no nosso trabalho, que corroboram para outras pesquisas científicas também já publicadas nessa área, nessa temática, são dados alarmantes, preocupantes. E pensando no nosso contexto atual de busca, por um estilo de vida mais saudável, etc., achei muito pertinente compartilhar os nossos resultados com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar uma mensagem depois. Caso vocês queiram ter acesso aos artigos também, facilmente vocês encontram no Google, se vocês jogarem lá o título, porque os artigos estão como acesso público, mas caso não consiga, é só me mandar uma mensagem, tá bom? Esse artigo aqui em especial, eu desenvolvi durante a minha graduação, foi inclusive o meu trabalho de conclusão de curso. Nesse trabalho, eu avaliei o comportamento alimentar associado à insatisfação corporal de mulheres fisicamente ativas e como que esses comportamentos alimentares estão associados ao risco de desenvolver doenças e desordens alimentares. Esse outro artigo aqui, ele foi desenvolvido por Lucas em sua graduação e nós publicamos, em que foi avaliado também os hábitos alimentares e a percepção de imagem corporal de pessoas praticantes de exercício físico, pessoas, homens e mulheres. Nos dois estudos, nós avaliamos pessoas que estavam inseridas em academias de ginástica, pessoas que faziam exercício físico dentro de academias de ginástica. Bom, inicialmente a gente faz uma pequena discussão, baseado também em outras pesquisas já publicadas na área, e o que nós encontramos muito evidente e pertinente entre os artigos é que, embora as pessoas relatem que elas vão à academia buscando qualidade de vida e saúde, de fato, uma das maiores razões que levam elas a iniciarem um tempo aí de exercício físico e buscarem mudanças na alimentação é justamente a insatisfação que elas apresentam com o seu corpo. Ou seja, quando elas se olham no espelho, o que elas enxergam é uma imagem corporal que elas não aceitam. Elas querem mudar. Então, normalmente, elas querem ficar mais magras ou mais fortes. Por exemplo, nos ditos populares, a gente escuta muito na prática clínica as pessoas chegando no consultório falando assim: eu quero ficar seca, quero ficar trincada, quero atingir o corpo de cicrano, quero ficar forte, quero... Enfim, sempre nesses costumes que são voltados a um padrão estético, que são voltados a um padrão de beleza. E quando elas se enxergam, elas se mostram insatisfeitas com o seu corpo. Mesmo que elas busquem um estilo de vida mais saudável, utilizando o exercício físico e a alimentação como ferramentas para isso, não necessariamente essas pessoas de fato apresentam melhorias na saúde. Por quê? A insatisfação corporal, ela não passa. Quanto mais essa pessoa muda o seu corpo, mais ela quer mudar, porque ela sempre está em busca de um novo objetivo e acaba que essa prática incessante de exercício físico, mantendo o objetivo da mudança corporal, só reforça ainda mais essa insatisfação corporal. E normalmente, as pessoas buscam mudanças na alimentação através de dietas, principalmente dietas restritivas, mas não necessariamente essas dietas apresentam uma qualidade nutricional. Então, muitas vezes, além do esforço físico intenso para mudar o seu corpo, ainda usufruem de dietas restritivas que colocam a saúde dessas pessoas em risco. E eu vou, através desses artigos, mostrar um pouco desses comportamentos alimentares e dessa insatisfação.
Seguindo rapidamente aqui para os nossos resultados, nesse estudo aqui desenvolvido por Lucas, um total de 432 adolescentes e jovens adultos foram avaliados, né, a maioria mulheres. Desses indivíduos, 76% estavam eutróficos, ou seja, de acordo com o IMC e com a composição corporal, eles estavam dentro dos parâmetros considerados saudáveis, né, para a estatura e para a idade. Porém, mesmo estando eutróficos, 78% dos homens estavam insatisfeitos e 73%, quase 74% das mulheres também estavam insatisfeitas, ou seja, não se enxergavam como elas queriam estar. Elas se enxergavam de uma forma e quando a gente perguntava como que você queria estar, elas se enxergavam de outra forma. As pessoas que se consideram satisfeitas, elas olham para o espelho ou olham para uma figura corporal e elas aceitam aquela imagem, elas se sentem bem com aquela imagem. Dentre os homens que estavam insatisfeitos, a maioria deles, 58%, se consideravam magros, ou seja, eles queriam ficar mais fortes. E a maioria das mulheres, 46% delas que estavam insatisfeitas, se consideravam acima do peso. Então veja, a grande maioria das mulheres estavam eutróficas, mas boa parte delas estavam se achando acima do peso, estavam se achando com sobrepeso. Um dado interessante desse estudo do Lucas é que, desse pessoal insatisfeito, os homens que se achavam magros não necessariamente apresentavam um consumo alimentar focado em ganho de massa muscular. Por exemplo, a grande maioria deles apresentava um alto consumo de produtos processados, refrigerantes e bebidas industriais, e ovos, né? Porque eles veem o ovo como uma boa fonte proteica, pensando em ganho de massa muscular. Mas mesmo assim, eles apresentam um alto consumo de alimentos processados e de bebidas industrializadas. As mulheres que se achavam, que se viam insatisfeitas, né, que se sentiam insatisfeitas, se achando acima do peso, apresentavam uma alta frequência de consumo de doces e açúcares. A discussão por trás desses costumes alimentares permeia nos comportamentos compensatórios. Assim, as pessoas buscam o exercício físico para mudarem a sua forma corporal e elas normalmente adotam dietas restritivas para conseguir esse objetivo com mais rapidez. No entanto, isso gera uma ansiedade porque leva-se um tempo para o seu corpo mudar. E essa ansiedade, ela acaba sendo amenizada quando as pessoas buscam fontes de prazer mais eficientes, mais práticas, que é a alimentação. Isso gera comportamentos compensatórios, que no dito popular eu traduzo para vocês como dia do lixo. Bom, não é tão saudável assim, porque chega a ser contraditório. As pessoas querem atingir um corpo, mas não necessariamente a qualidade alimentar está associada a isso. E um dado interessante desse trabalho do Lucas é justamente isso. As pessoas que estavam insatisfeitas, elas buscavam fazer mais e mais exercícios para compensar esses hábitos alimentares e, normalmente, elas buscavam fazer mais exercícios porque elas tinham medo de engordar. Então, fica sempre nesse ciclo vicioso. Incrivelmente, né, curiosamente, as pessoas que se caracterizavam satisfeitas com a sua imagem corporal eram justamente as pessoas que faziam maior consumo de frutas e vegetais em comparação àquelas que estavam insatisfeitas. Então, esse é um dado muito interessante que precisa ser trabalhado na nossa prática clínica com os nossos clientes, as pessoas que nos procuram. Nesse estudo que eu desenvolvi na graduação, que eu avaliei mulheres fisicamente ativas, frequentadoras de academias de ginástica, encontrei dados muito semelhantes. Por exemplo, dentre as 350 mulheres que eu avaliei, 74% delas se enxergavam acima do peso. Muito parecido com o dado do Lucas. Mesmo que essas mulheres estivessem eutróficas, elas se enxergavam acima do peso e isso causava essa insatisfação corporal nelas. Do total dessas mulheres que eu avaliei, 45% delas já fizeram uso de suplementos para emagrecer. Não quero citar nomes, mas na época eu busquei esses suplementos e são suplementos agressivos à saúde da mulher, então que não necessariamente são saudáveis.
Além disso, muito parecido também com o estudo do Lucas, as mulheres buscavam fazer mais exercícios, justamente para compensar, né, para atingir esse corpo que elas consideram saudável, que elas consideram bom, e elas faziam mais exercícios justamente porque tinham medo de engordar. Dessas mulheres que estavam preocupadas com a sua aparência, com a sua forma corporal, aquelas que estavam preocupadas com a sua aparência apresentavam 3 vezes mais chance de desenvolver transtornos alimentares. Das 350 mulheres que eu avaliei, 25, quase 26% delas apresentavam comportamentos alimentares de risco para desenvolver transtornos alimentares, como, por exemplo, anorexia e bulimia. Corroborando com o dado do Lucas e corroborando com mais outras várias pesquisas publicadas nessa área, mostrando o quão alarmante é essa busca pelo estilo de vida saudável, não necessariamente é tão saudável assim. E a gente, como profissional de saúde, precisa ter consciência. Um outro dado que a gente encontrou aqui é que justamente as mulheres que usaram suplementos para perda de peso também apresentavam 2 vezes mais chances de desenvolver transtornos alimentares. Então, pessoal, trago esse dado para vocês com o objetivo de esclarecer um pouco mais, de a gente poder discutir e refletir um pouco mais sobre isso. Vejo nas redes sociais, principalmente, inclusive profissionais de saúde, entre eles médicos, nutrólogos, professores de educação física, nutricionistas, entre outros, que mostram o seu próprio corpo com o objetivo de incentivar uma busca por um padrão estético e não necessariamente tentando estimular essas pessoas a aceitarem o seu corpo e de fato buscarem um estilo de vida mais saudável. Então, esse é um dado muito alarmante e acho que vale a pena a reflexão. Espero ter contribuído com vocês e até as próximas. Beijo!